E agora estamos aqui, o tio Estevão fazendo sanduíche pro sobrinho. A qualidade é bom, Lulu? Olha pro tio aqui, tá bom? Olha, não, olha pro tio. Não pro pai, pro tio. É bom. É bom? Tá, Olha tio, só, olha só, olha só. O tio nem fala, só come. Esse é meu negrinho. Comedor. E aquele lá é o Daniel, o cortador de tomate. Não, tomateiro. É. Ah. Olha o bocão poderoso. Ah, meu. Vai comer com as mãos junto. É, às vezes ele come, ele tá comendo chocolate, ele dá umas dentadas no dedo. Depois tem que crescer a unha de volta. É.